Adriana Acontece, mais uma noite especial para conversar com você. Traz um tema muito interessante, muito rico e um brilho nas estrelas. A opção de você constituir sua família. Hoje o tema adoção, uma via de parentalidade, vai ser discutido, vai ser conhecido juntamente com vocês, com a Adriana Acontece e com a nossa convidada em especial, Dani Santana. A Dani Santana, além de ser mãe, além de ser doula, além de ser funcionária pública estadual, é também uma pessoa muito, muito especial. Especial por saber lidar com as questões diferentes, saber ter a necessidade, ter o desejo de conhecer o diferente do outro. E são essas coisas e tantas outras, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, que me tornou, assim, sabe, uma admiradora desta mulher. Porque no dia a dia a gente vai vivendo, né, as nossas diferenças, e essas diferenças discriminadas na sociedade, a gente fica com a nossa dor. E muitas das vezes a gente não conhece a fundo a dor do outro. Então, ela tem uma pluralidade de realidades, né? Vamos falar também sobre gordofobia, né, Dani, em especial. Mas o mais especial aqui é constituir, criar elos, laços, e a questão da legitimidade, respeitabilidade e garantia de uma criança e um adolescente ter a oportunidade de criar sua família, ter sua família. Então, hoje, estamos aqui com a Dani Santana. A Dani Santana, ela vai falar várias coisas lindas, desafios, né? Por ser lindo, não quer dizer que não tenha desafios. E esses desafios têm suas riquezas, têm suas tristezas, mas têm as suas saídas. Então, a adoção é um ato de amor, mas tem que ter responsabilidade, não é isso, Dani? Dani Santana, eu gostaria muito, antes que a gente entrasse, que é tão linda essa questão da doula, né? Doula afetiva, né, tudo mais. Gostaria muito que você me desse o prazer e o prazer ao nosso público de falar da sua história de vida. A começar pela sua infância. Boa noite a todos, boa noite, Adriana. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, né? Então, a minha infância ela foi norteada por memórias boas, né? Onde eu tive vivência com primos, com a família próxima, onde tive contato com a natureza. Então, eu tenho boas memórias da minha infância. Na adolescência, eu servi, através da igreja, em um movimento missionário, né, que tem em todo o mundo, onde tem como protagonismo a criança e o adolescente. E esse movimento, na minha adolescência, foi me moldando, né, a enxergar o outro, a enxergar o mundo, a não enxergar somente a minha vida e o meu mundo. Depois, eu fiz educação física, bacharelado, na UFS. Paralelo a isso, por insistência da minha mãe, fiz um concurso público e fui chamada, e até hoje estou lá, né? Sou servidora pública estadual, onde até 2016 eu trabalhava no Centro de Atendimento ao Cidadão, onde trabalhei em diversos boxes, também que me deu uma experiência de vida e de conhecimento bom, né? E lá eu criei muitos afetos que eu trago até hoje. Dentre eles eu conheci meu esposo, né, que era muito amigo de uma amiga minha, que trabalhava comigo. Na verdade, na época ela não era minha amiga, mas nos tornamos hoje amigas e irmãs. E foi lá que a nossa família se formou, né? Começou e iniciou nesse centro de atendimento. Hoje eu não trabalho mais lá, desde 2016, quando eu também me casei. E em 2018 a gente começou a tentar engravidar, mas o filho biológico não chegou. A gente também não buscou investigar e ir atrás de fertilização, porque eu não estava aberta para isso, para passar pelos desafios da fertilização. E aí a gente resolveu, na verdade a gente foi assistir um cinema, a gente foi assistir um filme e assistiu De Repente uma Família. Se vocês não assistiram, assista, porque é muito bom. E aí a gente despertou que era um projeto que a gente tinha conversado, mas que no momento a gente não estava pensando. A gente, acredito que é um momento então. Né? E a gente, então vamos buscar conhecimento. A gente buscou o grupo de apoio, né, o Acalanto, que me acolheu, que me deu os primeiros passos do conhecimento da adoção e até hoje, né, contribui para a minha formação, para o meu aprendizado, para a minha parentalidade,
de forma consciente. E hoje eu estou voluntária do Acalanto, trabalhando junto com a diretoria. Nesse meio tempo que eu atropelei, mas a gente deu entrada em 2019, em 2020 nós habilitamos, aí veio a pandemia. E eu já estava nesse mergulho que eu falei, né, de me desconstruir e construir novos conceitos e me reconstruir. Onde o racismo já era muito real para mim, porque eu, enquanto uma mulher branca, não via, muitas vezes, o racismo, né? Mas aí, hoje, esposa de um homem preto e mãe de 2 filhos pretos, eu lido com racismo diariamente. Então, eu já via essa realidade e, na pandemia, comecei a estudar e buscar saber o que eu poderia fazer, né? E não só na minha desconstrução, mas também trazer isso para a sociedade, para a formação dos meus filhos, que biológicos ou adotivos poderiam ser pretos, né? E tanto quanto humana, né? E aí, nesse mergulho, encontrei, nos estudos entre parentalidade, entre adoção e essa desconstrução, encontrei o Instituto de Doulas de Adoção, onde eu fiquei encantada pelo trabalho. E aí acabei fazendo o curso de formação com o apoio do meu esposo e entrei nesse mergulho mais profundo na adoção. A gente vai chegar nesse ponto da doula, né, do doulato, né, que é uma palavra nova para mim. A pandemia, né, esse período que a gente ficou em reclusão, 2020, foi oportunidade para quem soube, né, sobre aproveitar, de fazer, né, novos conhecimentos. E foi uma riqueza, foi muita dor, né? A gente está isolado, está separado de quem a gente amava, na distância física, muitas das vezes até na afetiva, porque a tecnologia em si, ela deu um belo suporte por um tempo, mas algum momento até a tecnologia falhava para que amenizasse essa aproximação, esse desejo de estar com o outro, que não é palpável, né? Mas foi um momento de riqueza, e você aproveitou. Me fala uma coisa, Dani. Primeiro, assim, para que a gente situe, né, ao nosso público, a diferença de legitimidade e legitimação da adoção difere em quê? Como assim, Adriana? Porque, assim, a gente vê muito termos técnicos, né? E, às vezes, assusta. Como a adoção, uma via legítima para a parentalidade. Da parentalidade. Eu já encontrei em outros estudos a legitimação. O que difere em quê? São termos só técnicos, jurídicos, interfere no andamento da adoção, pelo que você conhece? Nesses estudos, o que você encontrou, Adriana, assim, desses estudos? Pelo JUS, da Justiça do Brasil, foi o site oficial. Eu desconheço assim, a diferença, mas assim, quando a gente traz o termo adoção como via legítima de parentalidade, é que não, a gente usava o termo, né? Eu vou ter o meu filho legítimo, eu vou ter o meu filho, porque traz uma história da adoção, quando esse filho, por adoção, ele não tinha os direitos legais, e aí ele não se tornava um filho legítimo. Ele era um filho, mas há um tempo eles não tinham o direito de herança, e de ter o sobrenome. Então, com o ECA, ele passou a ter esse direito. Então, ele é legítimo, porque é legal, tanto legítimo legal por lei, porque o juiz, né, deu autor. Isso, dá a decisão, te torna habilitado à adoção e, posteriormente, julga o processo de adoção em si daquela criança e adolescente específico e você se torna pai e mãe legítimo, não tendo mais diferença entre um filho biológico e um filho por adoção. Não tem mais como, digamos, os irmãos, né, que agora são irmãos legalmente, os filhos biológicos da pessoa não tem como embargar os direitos desse adotivo. Isso já ficou muito lá atrás, e o que a gente traz esse termo legal é justamente de não mais tratar a adoção como uma caridade, como uma ajuda, como uma criança que você criou, né? Meu filho de criação. Não, ele é seu filho legítimo. Você falou um ponto aí muito significativo. E mesmo antes de eu conhecer a adoção, porque eu sou mãe por adoção, e agora eu sou mãe mesmo, eu tenho o prazer, a alegria de dizer que a minha princesinha agora é reconhecida como filha da Adriana, né?
Tantos que me conhecem como Adriana Silva, eu sou Adriana Maria, mãe da Ana Luísa. Isso assim, sabe, uma alegria, um bálsamo para a minha alma, sabe? Quando eu falo nela, eu me desmancho. Sim. Porque, tá pensando em si porque realizou um sonho. Sim, estou pensando em mim, sim. Se a gente não pensar em si como ser humano, vai começar a pensar no outro quando também. Porque a gente tem que fazer a ponte de pessoas para pessoas. Mas eu penso nessa criança. Essa criança, ela estava assim, desculpa a emoção, gente. Essa e tantas outras que há no nosso país, né, nos abrigos, estava sem opção, sem muita opção de família. Estava ali aguardando uma possibilidade, mas não era uma certeza. E eu, no meu caso, quando o telefone tocou, eu já tinha feito o perfil, né, para o cadastro nacional. Sim. Quando tocou, não tinha por que ter mais questionamento. Dever e obrigação do órgão perguntar, está pronta? Deseja? Quer ver? Quer conhecer? É obrigação, né? Responsabilidade profissional perguntar. Mas eu não tinha por que mais. Se eu tomei a iniciativa, se eu fui concorrer, se eu fui abrir a minha vida, né, para um corpo jurídico, conhecer a minha realidade e para eles avaliarem se eu tinha possibilidade e condições de ser mãe, e de arcar com todas as responsabilidades dessa criança. Quando o telefone tocou, olha que eu estava numa situação, não estava muito preparada, que a gente, infelizmente, a condição econômica e financeira, né, aflige muito o ser humano. Quando o telefone tocou, foi mergulhado em uma série de questões, mas não tive dúvida, disse, estou pronta. E, hoje em dia, eu sou a mãe oficial da minha princesa Ana Luísa. O que eu quero falar sobre isso que eu nunca não entendia, e até hoje eu não entendo, quando a pessoa faz questão de frisar meu filho adotivo. Você já passou por isso, por essa angústia de ver a distinção e discriminação de outras pessoas com relação aos seus filhos? Já, mas de forma velada, né? Não assim. A adoção e o filho por adoção, por que usar esse termo, filho por adoção? Porque, assim, a gente precisa olhar as especificidades também desse filho, né? Mas, na escola, por que você vai dizer, esse é o meu filho por adoção, se não está no contexto, né? Então, às vezes, esse termo filho por adoção vai vir, ou meu filho adotivo, ou é o filho adotado dela, vai vir carregado, sim, de um preconceito. Mas a gente não pode esquecer e anular que ele é nosso filho por adoção, porque aí a gente lembra que ele tem uma história, que ele é um indivíduo antes mesmo de nos conhecer, né? Então, é importante a gente lembrar que ele é um filho adotivo para ter um olhar diferenciado para ele, para trabalhar as especificidades da parentalidade via adoção, mas sim, muitas vezes, usam-se esse termo para trazer um afastamento, para uma diminuição. E, por isso, o nosso tema é levantar essa frase de que filho por adoção, a adoção é uma via legítima, legal, de parentalidade. Igual, não, mas com os mesmos direitos da biológica. E honrosa, né? E honrosa. Eu me vi nessa situação essa semana. A pessoa não fez por maldade e também eu parei por um segundo e disse, eu vou responder para que a pessoa tenha um aprendizado. A pessoa nem sabe que fez isso, né? Mas, naturalmente, a pessoa, quando conheceu, disse, minha filha, tudo é linda, sua bebê. E, Adriana, seus traços, toda sua cara. E o pai? Essa pessoa, assim, não conhece muito a minha vida. E aí eu, sim, vi. Tanto que eu contesto, né, dizer, essa questão de estar frisando que é adoção. Quando eu via, né, pela televisão, aconteceu isso na família, o filho adotivo, então fulano morreu e os filhos dele, mas tem um filho adotivo, nunca gostei disso. Mas essa semana eu, infelizmente, tive que entender e esclarecer. Quando me perguntaram pelo pai da minha filha. Adriana, tem aí as características também do pai? Ela tem pai, biologicamente ela tem um pai, né? Mas a pessoa lá não estava sabendo de nada. Estava tão alegre, tão elogiando tanto a minha filha, que eu disse, não, ela é minha filha pela adoção. Adriana,
Já tomou aquele impacto, sabe? Ele disse, E aí mas é a gente sente linda. um pouquinho de pesar, É, né? ele fez, porque eu acho que ele também, a pessoa que falou isso, acho que na hora percebeu, né? Disse, poxa vida, eu não devia ter perguntado para esse pai, né, agora, né? Mas para mim sem problema, mas o que eu estou colocando é, infelizmente, vira e volta, vem essa questão para que a gente frise a questão da adoção. É adotada, eu adotei. Eu nunca fiz distinção. Eu ficava até chateada quando eu via isso em situações de outras pessoas. Eu, por que e para que deve frisar? Se já adotou, legitimamente é filho. Entendeu? Dani, me diz uma coisa. Só pontuar uma coisa ali que você falou, que é esse o nosso papel mesmo, de reconhecer de que lá no início a gente também não sabia nada, de que a gente também usou algumas frases, alguns termos, e esse é o nosso papel, né? E ontem foi o Dia Nacional da Adoção, que é um dia de luta e de conscientização, né? Claro, de a gente celebrar as nossas famílias, mas é um dia de luta e de conscientização da sociedade, não somente dos filhos por adoção, mas também das crianças e adolescentes que estão nas instituições ainda, né? E esse é o nosso papel enquanto mãe por adoção, enquanto pessoas que acabaram tendo acesso ao conhecimento, de difundir isso, eu tenho a minha doula, que é Beto, ele costuma falar que a gente precisa, e no movimento de doula, a gente costuma falar que a gente precisa começar a pregar para não convertidos, né? Porque a gente fala de adoção e acaba falando aqui entre a gente. E a importância da gente falar para a sociedade, para os amigos, para os colegas de trabalho. E assim, como dizer, é muito importante, né? Não só para os nossos que já estão conosco, que vai criar uma nova história, que não pode esquecer, né? Porque às vezes a criança não sabe nem a historinha dela, mas o pouco que a gente sabe, eu penso e eu acho que legitimamente deve ser assim, não se deve esconder dessa criança. Quando esse meu colega perguntou pelo pai, né, e eu tive que falar a real situação, também eu parei para pensar o seguinte: ela ainda não tem noção disso. Ela não tem noção. Minha bebê, como tantas outras crianças nessa idade, ela não tem noção. Olha que é uma menininha assim, esperta, viu? Espertinha, até ela que me surpreende. Eu digo, é uma adulta que está na minha frente. Mas, com relação à história dela, essa criança ainda não sabe muitas coisas. E eu fico me perguntando quando eu devo e como eu devo inserir isso. Eu já tive vontade de perguntar para ela, né? Porque roda e vira, ela fala, porque lá no abrigo, fulaninho falou isso, e vai contando as historinhas de lá, né, dos funcionários e tudo mais, ela tem memórias vivas de lá do abrigo. História dela antes ela não tem. E aí eu me pergunto... Será que ela não tem? Ou não comenta, porque o tempo que ela está comigo, ela não comenta nada sobre pai, sobre mãe. Até porque ela também chegou muito novinha no abrigo. Acho que ainda não tinha. Eu acho que 1 ano e pouco para 2 anos, talvez não tinha conhecimento, entendeu? Aí eu me pergunto, será que é precipitação? Eu recolhi minha vontade, viu? Porque eu tive medo de assustar. Já que meu amigo perguntou pelo pai da minha filha, eu fiquei com isso. E ele perguntou na frente dela? Não. Porque às vezes acontece, ela né? estava, mas ela estava brincando. Sim, porque às vezes acontece. E aí eu fico me perguntando quando, em que momento. Porque será que ela vai perguntar? Adriana, às vezes acontece de que quando se fala da família biológica, eles sentem, e isso às vezes é uma carga que se traz da sociedade, que se está traindo essa família por adoção. Eu falar e retomar minha família biológica é um sentimento de traição. A gente escuta muito discurso de filhos adultos, de que às vezes, querendo buscar a sua história, mas se segurou para não machucar, pensando que vai machucar essa família. E a gente, enquanto pais por adoção que se preparou, a gente tem consciência que essa criança e esse adolescente tem uma história e que ele tem direito à história dele, né? E o nosso papel é ir orientando, trazendo segurança para ele, para no momento que achar oportuno, seguro, maduro, ter esse contato, se for a vontade dele ou não, mas sempre a gente está mostrando espaço para que é tranquilo e natural que ela fale, que eles falem sobre a história e as famílias deles. E você como mãe, e você como doula, né? Acha que eu devo, quando ela está muito novinha agora, né? Entrar aos poucos nesse assunto de família? Audrey, a gente... Ela me chama de mãe agora. A gente subestima muito a inteligência, né, e a capacidade das crianças perceberem as coisas.
Eu não tenho como dizer, mas assim, a gente tem meios de falar sobre adoção, naturalizar a adoção, naturalizar o processo, histórias, livrinhos infantis, onde talvez, trazendo esse assunto para o dia a dia, ela possa se sentir à vontade para falar da história dela. Para ela perguntar alguma coisa, né? Tem um livro que eu posso te indicar, que é de Alexandre, ele é um filho por adoção, que escreveu o livro Filho Adotivo, e ele fez um livro infantil. E aí esse livro traz um pouco da figura da família biológica. E aí talvez seja um meio de trazer, e se ela se sentir à vontade, para conversar e aí desenvolver esse diálogo. Que essa pergunta desse meu amigo, eu disse, vai chegar o momento ou não dela perguntar isso, né? Pelo pai. Eu não estranho nem perguntar pela mãe, que a gente é natural, né? Alguém, a mulher, a criança vem de alguém, né? E vem de um pai, claro, né? Mas essa do pai me deixou, sabe? Eu digo, vai chegar um momento que ela vai comparar com outras crianças. Mas a gente tem opções, né? De ir atrás da história, se for um interesse dela mesmo, de olhar na certidão, se por um acaso tem o registro, se for necessário. Aí eu acredito um pouco maior dela. Maior. Aos 18 anos, ela tem o direito de ir lá e ver o processo dela, né? Não, essa fase toda Mas aí... o falar e o trazer esse espaço é importante desde sempre. Que eu sei, que vai chegar um momento e ela vai perguntar e vamos dialogar, vou com ela para onde ela quiser atrás da família biológica, entendeu? Conhecer, né? Mas a minha preocupação é agora criancinhas. Se ela perguntar, como ela perguntar? Então, quando a gente vai naturalizando... Eu não tenho respostas, entendeu? Sim. Tem respostas que você vai precisar ser sincera. Ô, Aninha, e essa informação a mamãe não sabe. Mas eu sei que eu vi no documento tal, que o nome é esse, a idade é essa, se tiver acesso, né, a isso. Se não, o nome é tal. Outra coisa também, que a gente tem um direito, né, de, por exemplo, meu filho precisou passar por uma avaliação neuropsicológica. E aí tem dados que são necessários que a gente não tem, que é do parto, né, de como foi, se foi prematuro, se não foi. Então, a gente tem o direito de ir lá na maternidade, né, que está registrado na certidão, e solicitar o prontuário de nascimento deles e obter essas informações. Isso é interessante. Já tira a gente dessa coisa assim, meio ociosa, Isso. meio... Né? E a gente precisa ser sincero com os nossos filhos. Até aqui eu sei, filho, mais adiante eu não sei. Quando você estiver adulto, adulta, e quiser, a gente pode ir lá falar... Meus filhos já estão íntimos da juíza. Pode ir lá, falar com o juiz, agora, né, que na 16ª é um juiz, e solicitar, né? Pode ir lá. Vamos agora dar um tempo aqui na entrevista. E Franklin... o Frank já estava ali apresentando, né? A Thaís Adriele, que é design de sobrancelha, trabalha na região ali de Socorro, no Marcos Freire e Piabeta. Thaís Adriele, design de sobrancelha. O telefone 996327557. Faz uma sobrancelha impecável e admirável, procurem. A Demazan, que é a Drica, né, trabalha com produção de bolsas em crochês, todo tipo de bolsa, todo modelo, conforme a seu gosto. Trabalha com outra entrega e também com encomenda, que é o 79998672180. E tem o Gustavo Premiações, que trabalha com os jogos da loteria, né? Sempre às quartas, e se não me engano, os sábados, tem o número para contato, é o 7998388568. Dani, retornando, veja bem, os dados de adoção estava muito, assim, muito incerto, né, nacionalmente. Tinha uns dados que batiam, outros não. Mas vamos puxar para regional, local, Aracaju. Hoje a gente tem o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, onde a gente consegue ver estatísticas de qualquer local. Né? A gente vai ter alguns filtros lá, onde a gente pode pesquisar pelos pretendentes, pelas crianças e adolescentes, e a gente consegue ver cada região, como é que estão esses dados. O que acontece, às vezes, e talvez essa discrepância que você possa estar citando, é que, às vezes, um juizado pode não estar atualizado isso. Mas acredito que hoje, que a gente já passou por um período de transição, que o SNA foi imposto em 2019, finalzinho de 2019, então acredito que agora já esses dados já estejam mais atualizados, né?
É recente, né? 2019 para cá. Isso. E aí veio a pandemia, né? Que deixou todo mundo em casa e vamos pesquisar. E eu me cadastrei, eu dei a entrada no processo em 2019, aí veio a pandemia, poucos meses depois, uns 3 meses depois, aí parou tudo. E aí eu ficava esperando resposta. Aí, quando fui considerada habilitada, realmente fui fazer parte do cadastro. Eu não sabia procurar, mulher, aquilo ali. Eu entrava e disse, gente, eu estava em 200 e tanto, agora eu já estou não sei aonde. Era uma loucura. E eu ficava desorientada e ligava para vocês, e vocês diziam, veja a cidade. Agora a relação do Estado. Eu digo, meu Deus, tem todo dia, ela sobe e desce. É. Eu digo, e essas crianças que estão todas lá no abrigo, que diz que tem essas crianças todas, e tem a gente aqui que não... Então, vamos lá falar. Eu peguei hoje os dados, né? Não daqui de batia. Aracaju. Hoje a gente tem 47 acolhidos, porém a gente precisa ressaltar que dentre esses 47, nem todos estão destituídos, estão para adoção. Na verdade, a adoção, ela é uma exceção. A criança ou adolescente só vai para a adoção quando não tem nenhuma outra possibilidade dela se manter na sua família de origem. Então, a adoção, ela é uma exceção. E a gente tem que lutar para que cada dia mais essas famílias tenham condições de estarem com seus filhos e a adoção seja cada vez mais rara. É assim, é até incisivo, né? Chegar ao ponto da adoção, né? Isso. É chegar a essa necessidade. E aí, desses 47 acolhidos, a gente tem alguns filtros, né? Eu vou falar aqui rapidamente, qualquer coisa que você quiser destacar algum, a gente fala. Doenças detectadas, nós temos 3 crianças ou adolescentes. Gênero, nós temos 25 meninas e 22 meninas. Lembrando que esses dados é de acolhidos em Aracaju, não necessariamente disponíveis para adoção. Etnia, 3 brancos, 6 pretos, 13 pardos, 1 amarelo e 0 indígenas. Lembrando que a gente tem um problema de identificação étnica no Brasil, né? Isso. Onde muitas vezes crianças pretas são colocadas como pardas porque querem facilitar a vida delas, achando que colocar como pardas vai facilitar a vida delas, sendo que elas são pretas. E aí, levando em consideração o IBGE, né? A separação do IBGE, onde está separado pretos e pardos, onde a gente integra o negro, né? Isso. 1 amarelo e 0 indígenas. Deficiência, 1 física e mental e 5 mental. Idade, 5 de 0 a 3 anos, 1 de 3 a 6 anos, 6 de 6 a 9 anos, 4 de 9 a 12 anos, 14 de 12 a 15 anos e 17 de 15 a 18 anos. Tem muita criança. Dentre elas, 5 estão vinculadas no SNA, ou seja, tem algum pretendente que vai ser contactado ou que já está sendo contactado, né? Grupo de irmãos. Nós temos 30 sem irmãos, e aqui a gente coloca irmãos que estão acolhidos, né? 8 com 1 irmão, 2 com 2 irmãos, 3 com 3 irmãos e 4 com 4 ou mais irmãos. Você chegou num ponto assim, dentro desse cronograma aí, né? Uma coisa que me emociona muito dentro da adoção é a questão de adoção de irmãos, né? Que muitas vezes não acontece. Tem lá um grupo de crianças, de 2, 3, 5 irmãos, e aí é adotado separadamente. E eu acredito, e eu estou vivendo isso, acho que traz dores para as crianças. Porque não é fácil você ver sua filha, o seu filho, chorar chamando por um dos seus irmãos. Você tem alguma história assim, tem conhecimento dessas vivências? Na verdade, existe um movimento que a prioridade é que sejam adotados grupos de irmãos. Mas a gente entende que é difícil uma adoção em um grupo de 4, 5, 6, 7, 8 irmãos. E muitas vezes com uma diferença grande, onde vai ter uma criança, um bebê de 1 ano, uma criança de 5, um adolescente de 13 e um adolescente mais velho de 17, 16 anos. Então, e que a gente sabe também que a realidade da busca é de crianças, bebês até 3 anos, meninas, brancas, sem doença, sem deficiência. Então, muitas vezes a equipe Procuram técnica... a perfeição, né? Que não existe a perfeição, mas... Muitas vezes a equipe técnica visando o melhor interesse dessa criança para que traga mais possibilidade, não tendo mais
meios de conseguir essa adoção em grupo, fraciona esses grupos, tentando deixar as idades mais próximas, né, os mais novos, ou os vínculos, né, para poder facilitar uma busca por uma família para essas crianças. Existe também a adoção compartilhada. A gente não tem aqui no estado, mas existe uma adoção compartilhada. O que é isso, Dani? O que é isso? É onde pretendentes são chamados e eles adotam, por exemplo, eu adoto 2 crianças de um grupo de 5. Você adota 2 e uma outra família adota 1. E a gente mantém um compromisso de manter esse vínculo. E como pode ser feito? Pode ser feito videochamada, pode ser feito... Vai ser uma vivência que não existe uma regra, mas um compromisso de que esse vínculo seja mantido. Eu gostaria de viver isso, mas não fui apresentada, já ligaram para falando só dessa criança. Eu já na fase de aproximação foi que eu vim conhecer a realidade, assim, sabe? De que era tantos e que cada um estava em um local, em algum lugar. Existe. E é difícil Existem isso. irmãos que não têm afeto, que não têm vínculo, né? Mas aí vai depender. Você pode buscar, né, fazer esse contato, se for do interesse das crianças e dos adolescentes, né? E tentar ver se for saudável, se for seguro, né? No geral, né? Analisar exatamente. tudo. Pode-se tentar, sim, manter esse afeto e esse vínculo, se ele existir. Certo. Como a gente está com um tempo um pouco apertado, né? Mas eu peço desculpa aqui aos nossos seguidores, que, né, tivemos, infelizmente, aqui em Aracaju, a chuva está descendo pesado, e justamente na hora de chegar aqui, a chuva complicou. Então, o tempo está reduzido. Eu gostaria, Dani, que a gente está com agora menos de 5 minutos, que você falasse o que é esse processo da doula, se transformou numa doula, e gostaria que você também fizesse já as considerações. Bom, eu digo, né, que vocês que pensam em adotar, procure o grupo de apoio à adoção do seu estado, da sua região, e vá ter esse contato, essa vivência, porque lá a gente fala no singular, né, e consegue ter uma abertura e um acolhimento quanto a isso. E também indico para um acompanhamento mais individual, né, a doula de adoção. O que é a doula de adoção? Doula significa mulher que serve. E aí a gente está para acolher e para fazer uma curadoria do que é necessário. A gente identificou que precisa fazer uma reflexão sobre esse tema, porque a adoção ele é um tema que difunde, ramifica em vários outros temas, onde a gente vê racismo, onde a gente vê diferença social, onde a gente vê gênero, onde a gente precisa tratar de diversos outros assuntos e que a gente precisa olhar, né? Então, a doula, ela faz essa curadoria, tanto de reflexões, como de serviços, de informação, né? Então, a doula ela já costuma trabalhar num ciclo de 5 atendimentos, onde a gente vai fazer um diagnóstico num atendimento 0 e faz esse acompanhamento nesses 5 atendimentos. E hoje esse acompanhamento é feito online. Você pode ter uma doula, está aqui em Aracaju e tem uma doula lá em Portugal, que a gente tem doula em Portugal, né, que está formada e certificada pelo Instituto Doulas de Adoção. Muito bem. Uma coisinha assim que eu já vinha pensando e que eu vejo muito aí de forma equivocada, até preconceituosa. Toda pessoa, independente de adoção solo ou em conjunto, né, em casal, todo casal, toda pessoa que decide adotar, é porque ela não pôde gerar o seu filho biológico? Não. A resposta está aí, gente. Precisa acabar com esse preconceito. E quando sabe que a criança foi adotada, ou então que aquela pessoa adotou, é porque ela tem capacidade reprodutiva. Equívoco. É porque ela tem muito amor no coração. E eu gostaria de lembrar, né, que a adoção ela é uma via legítima de parentalidade, ela não é uma caridade e ela tem, sim, situações específicas, por isso que a gente preenche um perfil, por isso que a gente se prepara, por isso que a gente passa por uma avaliação psicológica e social no judiciário, por isso, sim, que precisa ter esse cuidado, porque a gente está falando de vidas, está falando de uma criança e do adolescente que já teve seus direitos violados, né? E precisa sim. E a adoção não é, uma coisa que eu falei, a adoção não é para achar filhos para gente pretendentes. A adoção é para achar família para as crianças e adolescentes. E essas crianças que precisam ter famílias,
elas não têm obrigação nenhuma com quem adotou. Porque tem essa visão equivocada também. De ser eternamente grávida. E cruel. O biológico, ninguém diz isso. Agora, o adotado, adotou, ingrato. A gente fica em dois papéis, né? A super-heroína, né? Ah, você é uma santa, você é uma mulher maravilhosa. Ou a coitadinha, poxa, ela não teve o filho biológico. Eu já recebi tantos parabéns. Adriana, eu já conhecia a sua pessoa, o seu jeito de ser. Mas essa da adoção, que Deus lhe abençoe, Adriana. Que coisa mais linda. É bonito, o gesto é. Mas, assim, a gente vive, os seres humanos estão aí para se doar. Eu estou me doando, mas eu estou recebendo. E vocês não imaginam, tem os desafios, tem as dificuldades do dia a dia, tem hora que a gente bota a mão assim no juiz e fica pensando, né, como vou resolver, mas tem a recompensa. Quando eu olho para aquele anjinho, principalmente quando ela está assim, ou brincando, ou ela está dormindo, e aquela indefesa para a vida, né, dependendo do meu amor e da minha defesa, eu me sinto a pessoa mais agraciada do mundo, e eu agradeço muito a Deus. Eu queria te dar uma lembrancinha, né? Que é um mimozinho da minha marca, do Doula de Adoção. Vou abrir aqui, viu? Para que todos se acompanhem. Queria agradecer o convite, o carinho, né? Dizer que quiser aprofundar mais em um tema específico, pode chamar, né? Queria também agradecer e citar o Acalante Sergipe, né? Que é o grupo de apoio daqui do estado. Busque nas redes sociais, depois de que se quiser compartilhar meu contato. Passe seu contato. Para quem tiver interesse, né? O 799-9865-4915. Muito obrigada. Gente, ganhei a representatividade de bons sentimentos, um coração. E é com esse coração que eu me despeço. O Adriana Acontece hoje encerra com emoção muito, muito grande. De saber que nós estamos fazendo a diferença, né, Dani? Fazendo a diferença para crianças, para adolescentes e fazendo para a nossa vida também. A minha vida de hoje não é a minha vida de meses passados. É uma bela de uma renovada, assim, sabe? Com responsabilidades, com compromissos, mas com alegrias. E para vocês... a senha, porque a temporada, ela acontece, cria e faz, ela tem senha, cada episódio que a gente discute. E o de hoje é entrega. Aguarde final de junho. Vai haver aquele belo sorteio que vocês têm que estar seguindo. Vão fazendo aí a maratona para descobrir, viu? Sendo o primeiro até o último. E aí o contemplado receberá um belo de um presente. Beijos, boa noite, bom final de semana.